Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu falo do capítulo 20 do livro O Inimigo do Mundo, de Leonel Caldela, que é uma série de vídeos analisando com profundidade alguns livros que têm muito a oferecer tanto para leitores e leitoras quanto para escritores e escritoras. Então, se você gosta de ler e quer debater com mais profundidade sobre os livros, ou se você também quer escrever as suas histórias e quer melhorar a sua escrita criativa, essas análises são focadas nisso, em compreender como que os autores consagrados fizeram e o que deu certo, o que deu errado no que eles fizeram, para a gente também absorver e melhorar a nossa escrita e compreender melhor o ofício da escrita criativa. Além do Caldela, também tem vídeos aqui aprofundados sobre o Senhor dos Anéis do Tolkien, né? Um dos maiores de todos, talvez o maior de todos, da fantasia, pelo menos. Também tem do Salvatore, da Lenda de Drizzt Pátria. Do Afonso Solano não tem ainda, mas vou fazer ainda. Mas tem... O que saiu do Afonso Solano, né? Tem do Rafael Dracon, do Dragões de Éter, e do Eduardo Spohr, de Santo Guerreiro, Roma Invicta. Então, o capítulo 20 do Inimigo do Mundo, que é liberdade é não ter mais nada a perder. É, como eu falei já de anteriores, a minha sessão favorita do livro, acho que é a minha favorita, né? Que é quando o grupo está na Torre da Andaluzia, a bruxa sem rosto. Então a situação aqui é, o grupo está preso nessa torre e a gente não faz ideia de como que eles vão conseguir sair dali, sabe? E é interessante porque uma coisa que esse livro tem, que eu já comentei assim ao longo dos vídeos e que agora está ficando bem mais evidente, é que o livro ele segue uns ciclos, né? Do grupo perseguir o vilão, que é o Albino, ter um rastro, quase encontrar ele e acabar se ferrando, né? E depois tendo que recomeçar a jornada. Esse ciclo, sinceramente, eu acho que ficou meio cansativo no fim das contas. Eu sinceramente gostei do livro como um todo, mas no final, assim, essa parte aqui, mas principalmente, já está desgastado. Mas essa parte é tão boa que ainda assim é a minha favorita. E acho que um ponto aqui, logo de cara, é que por mais que o Caldela tenha seguido esse ciclo de ter uma pista, procurar o vilão, quase encontrar o vilão, se ferrar e começar do zero, né? Cada momento do livro teve uma abordagem diferente, teve situações diferentes. O grupo se ferrou de formas diferentes. Lá no começo eles foram presos por piratas, por exemplo, então é quase que um subgênero da literatura, né, de pirataria, que o Caldela deu uma flertada naquele momento. Em outro momento foi uma batalha campal, sabe, uma batalha contra muitos inimigos monstruosos, e agora eles estão presos na masmorra de uma bruxa totalmente louca. Então percebe como que cada momento teve uma abordagem diferente, e é isso que ajuda a gente a manter até o final, né, a leitura, sinceramente. Eu acho que talvez, se esse livro aqui fosse um livro de 3 atos, ter esse ciclo em 3 atos apenas, talvez não teria ficado cansativo, como por exemplo foi, como eu já falei aqui no canal já, do livro Clube da Luta, não, tô confundindo tudo hoje, do Laranja Mecânica. No Laranja Mecânica são 3 atos cíclicos, né, em que você as situações são bem parecidas, só que sempre de maneira uma outra perspectiva, de maneira assim, recriada, né? Então, e ficou bem interessante, mas pô, o Laranja Mecânica é um livrinho desse tamaninho também, né? Então, se você quer fazer algo, né, que seja um pouquinho mais cíclico, isso ajuda o seu leitor a acompanhar a sua história, né, que ele vai assimilando, mas talvez para um livrão muito grande, né, isso possa complicar um pouquinho a situação no longo prazo. Então eu vou falar aqui como que o Caldela pegou isso tudo e desenvolveu personagens, cenário e enredo, e vou falar no final das contas a conclusão, a moral da história, o e daí. Sobre personagens, nesse capítulo aqui 20, liberdade é não ter nada a perder, o Rufus começa a se corromper. Rufus quer aquele personagem que ele é a vítima do grupo, sabe? Ele é vítima dele mesmo. E ele é o pé no sapato do grupo, sabe? Ele é um dos pontos em que acaba... É um dos pontos que acaba dificultando mais do que ajudando. Porque ele é inútil, sabe? E isso está bem claro já nesse ponto do livro. Já dá bem claro assim, que ele realmente não tem muito a acrescentar, sabe? Mas agora ele
meio que conseguiu botar as mãos dele num tomo misterioso, e ele tá lendo esse tomo. E isso vai dizendo muito, porque até então a gente tinha ele como uma figura da Atena, né? Uma figura da Dota agora, sabe? Mas ele não merecia ser mais do que isso até agora. Mas agora que ele pega esse livro, a gente começa a ver quem ele é quando ele tem a oportunidade de ser mais do que ele já é. E é isso, essa é a diferença entre as pessoas. Para fazer aqui um paralelo, rapidamente, eu reparei muito, não vou dar aqui spoiler, mas quando eu estava assistindo, por exemplo, assim, vou falar agora de outra coisa, tá bem diferente, mas só para ter essa noção aqui. Quando eu estava assistindo o Falcão e o Soldado Invernal, a série do Disney Plus, eu reparei muito a trajetória do agente americano com o Capitão América do primeiro filme, do primeiro Vingador, né? Então, eles pegaram a jornada do Steve Rogers no Capitão América no primeiro filme e deram uma jornada similar ao agente americano na série. E teve um ponto de cisão, que eu não vou dar spoiler aqui, mas teve um ponto de cisão entre os dois personagens que foi muito parecida, sabe? Eles pensaram uma situação muito parecida. Mas com o Capitão América, com o Steve Rogers, isso foi o que alavancou ele para se tornar o herói que ele é. Ele ficou ainda mais heróico depois que ele teve um momento de cisão na história dele. Enquanto que se não me engano, John Walker, se não me engano o nome do agente americano, pro agente americano foi o momento que ele caiu, sabe? O momento derradeiro dele, o momento que ele acabou se perdendo. E acabou revelando quem ele era de verdade, sabe? Então, é bem interessante como que eles pegaram a mesma situação, botaram para dois personagens diferentes, com símbolos inteiramente iguais, no caso, né? E mostrou como que isso levou um para um lado e levou o outro para o outro lado, né? Então, é bem interessante ver isso, né? Quem são as pessoas quando elas têm a oportunidade de ser mais do que elas eram? Geralmente, isso é feito geralmente entre heróis e vilões. O Caldela fez isso com um dos personagens do livro, né, que é o Rufus. Então ele vai começar agora a revelar quem ele é de verdade e vai, né, daqui para frente ele vai seguir um caminho mais diferente, né, do que ele seguiu até agora. E é isso que torna ele interessante, mais do que tudo que a gente viu até agora. Se ele fosse só um pobre coitado, ele iria encher o saco. Mas o fato dele... Essa é a chance que ele tem, né, de ter alguma utilidade, por mais que trágica, para a história. Enfim. Sobre o cenário, o grupo ainda está na Torre da Andaluzia. Eu falei no vídeo anterior que dá a Torre da Andaluzia é uma amostra do que é uma masmorra de Arton, sabe? É uma masmorra que não é aquela coisa tradicional de um labirinto com monstros, né? De salas com monstros, mas também é uma amostra do que é a Tormenta. E nesse momento, que estão presos na torre, nós temos aqui a primeira amostra, em primeira mão, o que é a Tormenta. Então, a gente passou o livro inteiro assim, flertando com a Tormenta não chegou ainda, a gente não viu ainda a Tormenta, mas a gente está... O Caldela vai mostrando gradualmente o que é a Tormenta. A gente conhece a Tormenta através do Albino, mas ele não é. Ele parece ser só um homem muito estranho, muito forte, muito louco, né? E agora está tendo em primeira mão, né? Isso é a Tormenta, um abismo rubro, né? Um abismo vermelho, né? Essa coisa insana, essa coisa destruidora, essa coisa enlouquecedora. Então é bem interessante como que o Caldela fez para apresentar a Tormenta aos poucos ao longo do livro. Posteriormente, a gente vai ter mais exemplos do que a Tormenta, até, principalmente eu estou criando daqui a 2 capítulos. Né? Esse aqui é o capítulo 20, no capítulo 22 a gente vai ter mais um vislumbre interessante do que é a Tormenta, mas ainda não. Então é bem interessante como o Caldela pegou essa abordagem. É um livro de origem da Tormenta, essencialmente, tá? Se fosse dar uma definição, que esse livro é a origem do mundo de Tormenta, né? Tipo, você quer entender como a Tormenta chegou em Arton, esse é o livro que narra isso. Então, mas o Caldela pegou essa ideia e foi apresentando aos pouquinhos ao longo desse livro. Foi bem interessante isso. E o enredo é basicamente o grupo sofrendo, como eu falei anteriormente. O que eu gosto de ver, esse sofrimento do grupo particularmente, sabe? E o Rufus, o Lick decifra, que eu peguei a minha cola aqui, né? O Rufus decifra o livro. O Rufus está decifrando esse livro, tá? O que está acontecendo na história. Ele está tentando ler ali, enquanto o grupo come o pão que o Caldela amassou. Em destaque para o Ashley, porque o Ashley, ele foi pego numa armadilha no capítulo anterior e ele mutilou, a perna dele foi mutilada no nível assim
grotesco, sabe? Esse é outro elemento, assim, que é interessante, né? Porque o Caldela vai sempre assim, o grupo se ferrou muito, né? Mas o grupo, entre altos e baixos, o grupo vai se ferrando, sobrevivendo, se ferrando, dando a volta por cima. O grupo já perdeu tudo que tinha e já ganhou mais do que tinha antes ao longo da jornada, tá? Mas não aconteceu até agora de ninguém se mutilar, de ninguém se alejar, né? Então isso é uma coisa nova que não tinha. E isso é interessante, porque geralmente os livros trabalham com 880, né? Ou o herói vive ou o herói morre, sabe? É vitória ou derrota. O Caldela explora várias formas de que tem uma nuance entre isso, né? Então o grupo continua, a história continua avançando, mas os heróis vão se lascando, eles vão se sobressaindo, vão prosperando e vão se lascando de várias formas. Esse é o momento de ruína para o grupo, esse é o momento de derrota para o grupo. E o ponto, acho que o ponto mais doloroso, acho que os dois pontos mais dolorosos dessa derrota é o Rufus, o que não é culpa do grupo, a culpa do grupo é carregar esse desgraçado com ele, né? Mas a corrupção do Rufus é um ponto assim que também é um ponto baixo, né, da carreira dos heróis. É uma tragédia que está assim, começando a surgir, né? E o Ashley, que era o mais jovem do grupo, sabe? Era um que dava uma boa energia pro grupo, sabe? Ele dava um bom ânimo pro grupo em muitos momentos, sabe? E agora ele se ferrou como nenhum deles se ferrou. E muitos deles, muita gente preferiria morrer do que, né, acabar se mutilando dessa forma, sinceramente. Então o Caldela é bem cruel com isso. E esses são os pontos assim que mostra assim, e esses são pontos, na verdade, são cicatrizes no grupo que não vão se sarar. E isso é interessante, né? Porque o leitor tem que sentir que há consequências na história, tá? E não é válido quando, tipo, um outro exemplo assim, diferente aqui, para ter um paralelo também. Não é válido, por exemplo, quando no Star Wars episódio 9 tem uma explosão, né, que parece que matou um personagem e na cena seguinte, não, ele tá vivo, sabe? Tipo, e isso acaba sendo mais frustrante do que interessante. Porque a gente sente a frustração, né? Tipo, a gente sente a dor da tragédia, mas que muitas vezes pode servir para a história se encaminhar. Mas logo no momento eles anulam. Logo depois eles anulam de maneira milagrosa, né? Depois, não, brincadeira, tá todo mundo vivo, sabe? Então, se no final da história o elenco tá todo bem, tá todo mundo bem, né? E tá todo mundo melhor do que começou, a história foi muito inofensiva, sabe? E não teve tanto esforço, não teve tanto sacrifício pra chegar ao teu final, né? Agora, quando o elenco chega no final e alguns morreram, outros tiveram perdas irreparáveis, sabe? Aí, isso dá um outro peso pra história. E o que não pode rolar, tá? Em história nenhuma, na minha opinião, mortal, é nem algo que é muito bonzinho demais e todo mundo é sempre feliz, e todo mundo se dá bem, e todo mundo filme clássico da Disney em que todo mundo termina sempre feliz, né? Mas também uma história, né? Um livro, um filme, qualquer coisa, em que todo mundo só se ferra e todo mundo sofre, todo mundo, sabe, acaba mal. Também são dois extremos que desagrada muitos, boa parte do público. Então, eu recomendo ter um meio termo, né? O Caldela, ele é bem próximo de Todo Mundo Se Ferra, nesse livro aqui principalmente, né? Mas, mesmo assim, sabe? Mesmo ele sendo bem próximo de Todo Mundo Se Ferra, como eu falo, tem vitórias a muito custo. Então ele também não é totalmente trágico assim, no modo tão absoluto, tá? E aí, no caso, enfim. Então por isso que é importante ter essas derrotas no grupo. Tanto a corrupção do Rufus, como também o flagelo no Ashley. E a conclusão, a moral da história, e daí, no final de contas, o Ashley ele sai do grupo, né? E o grupo continua. O grupo consegue se salvar, o grupo consegue sair dessa situação, sabe? Eles conseguem ter umas recompensas, né? Eles conseguem ter um tesouro dentro dessa torre da Andaluzia, sabe? Então, eles acabam tendo, assim... Sinceramente, aí é difícil da gente... eu acho que fica meio neutro no final, porque eles perdem o Ashley, né, mas eles ganham novos itens mágicos que são interessantes, sabe? E vão ser importantes para a história até o final, na verdade. E eles já têm algumas pistas, né? Na verdade, também sem pistas no momento, mas eles conseguem, no final de contas, pensar em algo e eles conseguem solucionar
os problemas. É isso meio que isso que importa. Mas esse é o momento que eu ouso dizer que a moral da história aqui mesmo é esse ponto que eu já falei já, dessa cisão, né? Essas cicatrizes que não vão se sarar. É isso que o Caldela botou nesse ponto da história. A história está chegando no final, já passando metade já, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar aqui, ó. Aqui é o final do livro, né? Aqui é o final do livro. Então, passamos já estamos chegando já na reta final agora. Tipo, agora a história está encabeçando para a reta final. Então, o que o Caldela fez nesse momento é, ok, o grupo vai chegar ao final da jornada, tá? Vai ter vitórias e derrotas até lá, mas haverão cicatrizes que não vão se sarar. É isso que ele impôs aqui nesse momento. Cicatrizes que não vão sarar. Então, eu acho isso válido em qualquer história. Eu falei da Disney, né? No Rei Leão, a morte do Mufasa é uma cicatriz que não sara até final da história, sabe? Algo que não dá para recuperar, né? A perda do pai não se recupera, sabe? Então, em todas as histórias, em vários tipos de histórias, sabe? Mesmo que seja uma história mais otimista, Harry Potter, por exemplo, tem perdas permanentes também, sabe? A morte do Dobby é lembrada, assim, por muitos fãs, né? Algo que é um dos pontos mais trágicos da história, por exemplo. A morte do Dobby no Harry Potter é uma cicatriz que não sara também. Então é bacana ter, em qualquer nível de história, mais otimista ou mais pessimista, algumas cicatrizes que não saram. E é isso que o Caldela fez aqui nesse capítulo. Através do Ashley, através do Rufus. E no próximo vídeo eles vão estar finalmente começando, né, a reta final da história, e nós também vamos estar chegando na reta final, né, dessa série de vídeos. Então, eu estou ansioso de ter a minha releitura, rabisquei o livro inteiro, fiquei aqui marcando um monte de página, aqui tá tudo sublinhado aqui, deixa eu consigo focar a câmera, tá tudo aqui sublinhado ao longo do livro, os textos que eu mais gostei, né, as palavras que o Caldela usou, e eu quero me apropriar dela aqui. Eu faço um colchete pra pegar aqui, tipo, eu adorei esse parágrafo. Aí eu faço um colchete aqui pra marcar ele. Enfim. E é interessante a gente estar aqui analisando. Eu aprendo muito analisando com você, né? E espero que você também esteja aprendendo ao longo dessa longa jornada que a gente traçou até aqui. Comenta aqui embaixo alguma cicatriz que não se cura, que não se curou, que você leu em alguma história e gostou. Você tem aqui o Dobby, né, a morte do Dobby, você tem a morte do Mufasa, né, você tem aqui essa ferida no Ashley, literal, né, e também o Rufus. Estou aqui tentando pensar algum outro tipo de ferida que não se cura em algum outro livro, né. Eu li recentemente o Santo Guerreiro, Roma Invicta, e posso dizer aqui, sem spoiler, que é um livro recente, né? Mas posso dizer aqui que o Spohr também apresentou, ele me usou bastante essa ideia, né? O herói, que é o Georgios, ele passa por algumas feridas no começo da vida dele, né? Esse livro é o começo da vida dele, basicamente, do Georgios, e tem algumas feridas aqui que não vão se sarar. Então isso faz parte, no caso do Spohr, como que ele determina o personagem, como que ele desenvolve e cria esse personagem. Então, eu vou falar aqui como é que é, para não dar spoiler. Comenta aqui embaixo algum livro, filme, qualquer coisa que você leu, jogo, série, que você preferir, que teve alguma cicatriz que não cicatrizou e como que isso agregou para a história. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, se conhece alguém que vai se interessar por esse conteúdo. Compartilha também na rede social. Eu quase falei lembrando o desafio, mas acabou o desafio. Preciso me acostumar a parar de falar lembrando do desafio. O desafio já ficou para trás já, né? Então, até o próximo vídeo e a gente se barra para o multiverso.